Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil e a um só tempo também vamos continuar as hipóteses de sentenças terminativas, sentenças processuais, aquelas que não examinam, portanto, não resolvem o mérito do processo. Vimos algumas hipóteses no vídeo anterior, vamos continuar com as demais hipóteses. A primeira está na tela aí para os senhores: paralisação do processo por mais de 1 ano. Escoando-se o prazo de 1 ano, contado da data da prática do último ato no processo, quer pelo autor, quer pelo réu, ou por qualquer outro figurante, sem que seja dado andamento ao processo, deverá ser reconhecida a impossibilidade de julgar-se um mérito, como se vê a princípio do inciso 2º do artigo 485. Mas a redação do artigo 485, inciso 2º, não é de todo adequada. A negligência das partes não é um dado relevante. Importa é saber se o motivo pelo qual o processo ficou parado é mesmo imputável às partes ou deriva de outros fatores que estão fora da alçada de vontade das partes, como, por exemplo, se o processo fica por mais de 1 ano aguardando para ser colocado em pauta de julgamento no tribunal, isso não deriva de conduta das partes, nem tem como ser por elas evitado. Ou seja, a questão não é de haver ou não negligência, mas de haver nexo de causalidade entre a postura omissiva das partes e o não andamento do processo. Então, se o não andamento do processo pode ser objetivamente imputado às partes, há presunção absoluta de negligência, o que evidencia que era dispensável o emprego de tal termo, sendo preferível outro que pusesse em destaque a relação de causalidade. De resto, não basta o abandono por 1 ano, ainda que imputável às partes. O juiz, antes de proferir a sentença terminativa, deve intimar pessoalmente as partes a agir em 5 dias. É o que consta do parágrafo 1º desse artigo 485. A intimação é pessoal porque, se estiver o processo inativo por negligência do advogado e não da parte, é razoável que se conceda a essa a oportunidade de suprir a falta. Se, embora pessoalmente intimada, a parte nada fizer, dessa inatividade decorrerá, então, direta e imediatamente a prolação de sentença sem resolução do mérito. Primeira hipótese, o abandono unilateral, o abandono do processo pelo autor. A sentença terminativa pode ainda derivar do abandono unilateral da causa pelo autor. É o que se encontra no artigo 485, inciso 3º. Isso se dará quando ela deixar de adotar por mais de 30 dias providência indispensável e que lhe incumba para o andamento do processo. O juiz deve então intimá-lo pessoalmente, dando-lhe uma última oportunidade para a prática do ato em 5 dias, o mesmo parágrafo 1º desse artigo 485. Permanecendo o autor inerte, o juiz proferirá sentença sem resolução do mérito. Se o abandono pelo autor ocorrer antes de o réu contestá-lo ou em processo em que o réu seja revel, o juiz poderá conhecer desse fundamento de ofício, Mas se a inércia do autor
se der após o oferecimento da contestação, o juiz apenas pode proferir sentença terminativa com base no artigo 485, inciso 3º, se provocado pelo réu. Veja o que consta do parágrafo 6º desse artigo 485, que explicitou orientação já consagrada jurisprudencialmente através do enunciado de súmula número 240 do STJ. Se o réu nada requerer nesse sentido, a despeito da inércia do autor, caberá ao juiz aguardar o lapso de 1 ano previsto no artigo 485, inciso 2º, e então proferir sentença terminativa com base nessa norma, caso em que, daí sim, agirá de ofício, não sem antes intimar as partes pessoalmente nos termos do artigo 485, parágrafo 1º. A configuração da hipótese prevista pelo artigo 485, inciso 3º, baseia-se em elementos de ordem objetiva, ou seja, implica a verificação de que o autor tenha deixado de fazer o que lhe competia. Basta, como no artigo 485, inciso 2º, o nexo de causalidade. É dispensável o elemento subjetivo, o intuito de abandonar o processo, a negligência, etc. Evidentemente, se o autor provar que a não movimentação do processo decorreu de motivo de força maior, ficará demonstrada a falta do nexo de causalidade e, por consequência, não caberá sentença terminativa. O parágrafo 3º do artigo 313 disciplina uma hipótese especial de sentença terminativa por abandono pelo autor. No caso de morte do advogado do autor, e pressupondo que não haja outro que também o represente no processo, o juiz intimará pessoalmente o autor para promover em 15 dias a constituição de novo procurador. Se não o fizer, o juiz proferirá sentença de impossibilidade do julgamento do mérito ou de extinção do processo, caso se trate de execução. A próxima hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito é a perempção. A perempção dá-se quando o autor, por 3 vezes consecutivas, propõe uma mesma ação, isto é, com o mesmo objeto, pedido e causa de pedir e mesmas partes, e nas 3 vezes dá aso ao seu encerramento anormal por abandono, nos termos do artigo 485, inciso 3º. Segundo dispõe o parágrafo 3º do artigo 486, depois disso, esse autor não mais poderá intentar contra o mesmo réu nova ação com o mesmo objeto. Melhor dizendo, não poderá propor de novo a mesma ação. Ele perde o direito ao exercício dessa ação. Vai-lhe restar apenas a possibilidade de, a título de defesa, em eventual ação proposta pelo adversário, fazer as alegações que antes usara como fundamento de sua ação. Então, se depois das 3 sucessivas extinções por abandono o autor propõe a ação uma 4ª vez, o juiz proferirá sentença terminativa fundada na perempção. Próxima hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, a convenção arbitral. O artigo 485, inciso 7º, faz menção à convenção de arbitragem como elemento capaz de ensejar, eventualmente, a prolação de sentença que reconhece a impossibilidade de julgamento do mérito. A convenção de arbitragem, como já se viu, é termo genérico que engloba o compromisso arbitral e a cláusula compromissória. A existência da convenção arbitral não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Vejam o parágrafo 5º desse artigo 337, do artigo 337. Se o réu não a arguiu oportunamente, reputa-se que ele, assim como o autor, renunciou aos efeitos daquela convenção relativamente ao litígio ali posto, optando pela via jurisdicional estatal, parágrafo 6º do artigo 337. Outra hipótese é a do autor que ajuiza a ação perante o Poder Judiciário, quando já instaurado perante o juízo arbitral processo com idênticas partes, pedido e causa de pedir. Reconhecendo o juízo arbitral a sua competência, o juízo estatal proferirá sentença terminativa, declarando a impossibilidade de julgamento do mérito. É o que prevê a parte final do inciso 7º do artigo 485. Tal artigo consagra o princípio da competência-competência, ao fazer prevalecer, num primeiro momento, a decisão do tribunal arbitral afirmativa de sua própria competência. Cabe ao juiz estatal apenas extinguir o processo judiciário, de modo que o processamento da causa dê-se unicamente na arbitragem. Não é dado ao juiz estatal pretender suscitar qualquer conflito positivo de competência. Nesse momento, prevalece o pronunciamento arbitral sobre a sua própria competência. Depois, a questão poderá ser reexaminada pelo Poder Judiciário, em sede de ação anulatória ou de impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. Veja o que prevê os incisos 1º e 4º do artigo 32 e o artigo 33 da Lei da Arbitragem, Lei 9.307 de 96. Desistência da ação.
A desistência da ação, prevista no artigo 485, inciso 8º, é ato de natureza eminentemente processual e só ao plano processual diz respeito. Quando o autor abre mão do processo, está fazendo em relação àquela específica ação, considerada individualmente no espaço e no tempo, ficando incólume a pretensão de tutela jurisdicional nela veiculada e, por conseguinte, o direito material que eventualmente está por trás da afirmação feita. Ou seja, quem desiste da ação e obtém a extinção do processo por esse fundamento, em princípio, não está impedido de tornar a propor a ação, formulando a mesma pretensão contra o mesmo réu. A iniciativa da desistência da ação cabe ao autor. Se o réu ainda não contestou, porque ainda não decorreu o prazo para tanto, ou se, decorrido esse prazo, o réu permaneceu revel, o autor pode unilateralmente desistir. Mas se já houver contestação formulada, o autor terá de contar com a anuência do réu. A desistência assume, então, o caráter de ato bilateral. Vejam que prevê o parágrafo 4º do artigo 485. O artigo 1040, nos seus parágrafos 1º ao 3º, contém exceção à regra que exige concordância do réu. Fixada a tese jurídica no julgamento de recursos repetitivos, admite-se que, antes de proferida a sentença, a parte desista da ação em que discutir questão idêntica àquela afetada. É o que consta do parágrafo 1º, independentemente de consentimento do réu, ainda que isso ocorra após a apresentação da contestação. É o parágrafo 3º. Nesse caso excepcional, se a desistência der-se antes da contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência. Se depois, terá de arcar com os encargos processuais, é o que dispõe o parágrafo 2º desse artigo 1040 comentado. Em qualquer caso, a desistência da ação sujeita-se ainda a outra limitação. O autor somente pode desistir enquanto não for proferida sentença. Veja o teor do parágrafo 5º do artigo 485. Depois, a desistência será do recurso eventualmente interposto, com o que transitaria em julgado a sentença, e não da ação em si. Essa regra representa uma opção política do legislador no sentido de limitar a disponibilidade da ação e do processo, supostamente para evitar o desperdício da atividade jurisdicional já exercida. Mas não deixa de ser discutível. Se ambas as partes concordam com a desistência, por que impedi-la? Quem garante que, depois de proferida a sentença, o processo ainda não se arrastaria por anos em disputas recursais? Portanto, em que medida não seria preferível a simples extinção, uma vez aceita por ambas as partes? Todos esses questionamentos apontam para a necessidade de se interpretar restritivamente o parágrafo 5º do artigo 485. Ele deveria ser aplicado apenas aos casos em que, uma vez proferida a sentença, não existam perspectivas concretas de revisão recursal de tal pronunciamento. O próprio objeto jurídico material é indisponível, etc. Todavia, essa é uma questão ainda em aberto na prática do CPC de 2015, que dependerá ainda dos debates doutrinários e jurisprudencial. A desistência da ação constitui hipótese essencialmente diversa da prevista pelo artigo 487, inciso 3º, a linha C, que concerne a renúncia à própria pretensão em que se funda a ação. As consequências da renúncia desbordam o âmbito daquela ação em particular, para atingir a própria pretensão em que se funda e o próprio direito material que eventualmente lhe serve de base. A parte, ao renunciar à pretensão, em termos práticos, abre mão do próprio direito material que eventualmente titularizava. A renúncia da pretensão formulada na ação não se aplicam as mesmas restrições a que se sujeita a desistência. Isso quer dizer que, ainda que tenha transcorrido o prazo para a resposta, a renúncia à pretensão prescinde de anuência do réu. Da mesma forma, o autor pode renunciar à pretensão formulada na ação até mesmo após a prolação da sentença. Homologada a desistência da ação, parágrafo único do artigo 200, o juiz deve encerrar a fase cognitiva sem resolução do mérito ou extinguir anormalmente o processo de execução. Morte da parte e ação intransmissível. A hipótese prevista pelo artigo 485, inciso 9, será redutível, em última análise, à superveniente falta de uma condição da ação. No caso de haver morte da parte e ser ação intransmissível, aquele que porventura passasse a ocupar seu lugar, sendo seu sucessor processual, artigo 110, não teria legitimidade para a causa. Trata-se de matéria apreciável de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, enquanto não houver o trânsito em julgado. Vejam o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 485.
Parte da doutrina critica a redação do inciso 9º do artigo 485, por reputar que ele deveria ter também tratado expressamente da hipótese de extinção de pessoa jurídica. Talvez tenha mesmo havido algum apego do legislador a antigos textos legais, formulados em época em que os litígios entre pessoas naturais preponderavam no processo civil. Hoje, claramente dá o contrário. Mas, provavelmente, a principal razão para se aludir apenas à morte da parte, pessoa natural, deriva da circunstância de não ser comum que um direito pretendido em juízo por uma pessoa jurídica seja intransmissível. Em regra, os direitos intransmissíveis são direitos da personalidade, sendo titularizados por pessoas não titularizados por pessoas jurídicas. De qualquer modo, configurando-se um caso concreto em que a pessoa jurídica formule pretensão intransmissível, sua extinção ensejará a extinção do processo, se não pela aplicação analógica da regra em análise, pela própria ocorrência da ilegitimidade ativa do sucessor processual, conforme acima destacado. A relativa estabilidade da sentença terminativa. A sentença terminativa não faz coisa julgada material, artigo 502 do CPC. Isso significa que, a despeito de uma primeira sentença que rejeite a possibilidade de julgamento do mérito, a mesma ação, com as mesmas partes e o mesmo objeto, causa de pedir e pedido, pode tornar a ser proposta, sem que o juiz do novo processo fique vinculado ao que decidiu o juiz do primeiro processo. Então, um primeiro juiz pode reputar que há coisa julgada a impedir o exame do mérito da ação e depois, novamente proposta a mesma ação entre as mesmas partes, o juiz do novo processo pode entender que não há coisa julgada e assim julgar o mérito da causa. Mas, a despeito da ausência da coisa julgada material, o parágrafo 1º do artigo 486 pretende atribuir relativa estabilidade à sentença terminativa. Se ela foi proferida sob o fundamento de haver litispendência, ausência de pressupostos processuais ou condições da ação, indeferimento da inicial ou de convenção de arbitragem, a mesma ação somente poderia ser novamente proposta se o vício que levou à impossibilidade de julgamento do mérito fosse corrigido. A regra tem, acima de tudo, um valor de orientação prática ao autor da ação que já fracassou processualmente. Mas diante da ausência de coisa julgada material, não impede a adoção do entendimento diverso no segundo processo, como destacado. Outra exigência imposta pelo CPC de 2015, prevista no parágrafo 2º do artigo 486, é a comprovação do pagamento pelo autor das custas e dos honorários advocatícios relativos ao processo extinto. Cumpridos esses requisitos, poderá o autor propor novamente a ação. Essa regra não se aplica, como dito acima, à hipótese de perempção, situação em que, a rigor, a ação não pode mais, em hipótese alguma, ser proposta. Por óbvio, é de se afastar a possibilidade de nova propositura da mesma ação, também nos casos em que a sentença terminativa for proferida em razão da existência de coisa julgada, pois não se trata de vício que possa ser corrigido pelo autor. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos. Nós acabamos de analisar as hipóteses de sentenças processuais, sentenças que extinguem, sentenças que não resolvem o mérito da demanda, e vamos tratar no próximo vídeo, nos próximos vídeos, a respeito das sentenças de mérito. Então é isso, por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.